A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 13 da revista Conectar, a revista dos jovens da editora Betel, e estamos encerrando mais um ciclo. Foram 3 meses aprendendo sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante os evangelhos, e isso é muito enriquecedor para nós, para os nossos jovens, amém? Eu quero sugerir a você que amanhã você faça uma aula diferente, sabe? Gere um clima festivo, de forma que o aluno, quando chegar na sala, ele sinta uma atmosfera diferente, que ele está encerrando mais um ciclo, que ele está colocando mais um tijolinho nessa muralha de conhecimento a qual o Espírito Santo dá. Portanto, enfeite sua sala, coloque balões, leve bombons, faça algo diferente, tá? Para que esse aluno sinta esse clima gostoso, sabe? Tem esse sentimento, olha, eu venci mais um trimestre, eu estou crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus. Amém? Portanto, vamos em frente. João, Jesus como Filho de Deus é o nosso tema. Ora, na lição passada nós tratamos sobre essa questão de como João apresenta o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João, ele difere dos demais evangelistas, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas apresentam o Senhor Jesus sob uma perspectiva de títulos por questões humanas, do homem perfeito, do rei, do sacerdote, do servo sofredor, apresenta dessa forma. Porém, João, ele se destaca na questão de apresentar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como divino, como Deus. Portanto, há essa diferença. Então, quando colocar isso para os alunos, se não foi feito antes, faça isso agora. Pode ser que um outro professor tenha ministrado e ele não tenha trabalhado essa divisão, sabe? Essa organização. Então, faça isso, diferenciando, sabe? Esse evangelho de João dos demais evangelhos. Amém? Seguindo em frente, o tópico 1 diz o seguinte: por que o título Filho de Deus? É uma pergunta. Essa expressão Filho de Deus, ela é muito importante, porque João enfatiza isso. Ele é mais veemente em apresentar esse Filho de Deus. E esse Filho de Deus, nós estamos tratando no singular, não de forma genérica. Nós não estamos falando de filhos de Deus, nós estamos falando de o Filho de Deus. Ou seja, nós estamos colocando exclusivamente sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a palavra, o quanto esse Cristo é. Além de ser rei, além de ser um homem perfeito, além de ser um homem, o servo sofredor, ele é o Filho de Deus, ou seja, ele é divino. Nisso, nós colocamos a pré-existência do nosso Senhor Jesus Cristo. João apresenta a pré-existência. Significa que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é eterno. Ele estava na eternidade. Ele estava no princípio da criação. Inclusive, o comentarista coloca Gênesis 1:26, quando o nosso Deus vai criar o homem, aí ele coloca no plural: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Significa que João apresenta também o Senhor Jesus lá nesse princípio, nessa criação. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o Criador. Ele é o autor da vida. Ele fez tudo. Então, eu sugiro uma lida em João capítulo 1, apresenta muito bem isso. Ele é o autor da vida, ele é o Criador, tudo foi feito por ele e para ele. Amém, meus irmãos? Na plenitude dos tempos, esse termo é muito importante, meus irmãos, porque o apóstolo Paulo, ele fala aos Gálatas, no capítulo 4, verso 4, sobre a plenitude dos tempos, que o nosso Senhor Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. E nós precisamos entender isso muito bem. De que forma? Lá na matéria em teologia de introdução ao cristianismo, é trabalhado isso. A plenitude dos tempos. O que seria a plenitude dos tempos? Para nós entendermos a plenitude dos tempos, nós precisamos compreender sobre 3 aspectos. Primeiro, comunicação, estrutura e segurança. Onde é que eu vou encontrar isso? Na Pax Romana.
Os romanos, eles tinham essa ideia da pax romana, ou seja, da paz romana. De que forma? Estabelecer um sistema que funcionasse muito bem, disponibilizando para a população toda uma estrutura, de forma que o império ganhava, mas também os seus súditos tivessem alguns benefícios. Portanto, vamos compreender da seguinte forma. Essa plenitude dos tempos, ela começa com os gregos, com Alexandre o Grande, estabelecendo a sua cultura helenística. E o que era a cultura helenística? Era impor a cultura grega sobre as demais nações. A língua, a sua arquitetura, a sua religião. Quando eles fazem isso, eles proporcionam um clima propício para outras questões. Por exemplo, a língua grega sendo falada em todo lugar. Isso não proporciona uma melhor comunicação? Ou seja, eu não tenho dificuldade de enviar alguém para falar algo em outra nação, porque lá também fala grego. Então, a comunicação, a estrutura. Os gregos trabalharam muito a questão das estradas, de ter estrada. Hoje em dia é muito simples para nós olharmos o asfalto, olharmos estradas abertas, é muito fácil para nós pegar os carros e sair. Mas, naquela época, não. E os gregos estabeleceram as estradas, que facilitavam essa comunicação, facilitava o transporte, a logística, facilitava tudo isso para que o império desenvolvesse economicamente, culturalmente, ok? Os romanos absorveram a cultura grega, é tanto que em determinados momentos, nós falamos na história, o greco-romano, ou seja, que é uma mistura da cultura grega dentro da romana. Os romanos absorveram muito bem isso nas estruturas, na questão até mesmo da língua, dos costumes, tudo isso os romanos absorveram. Portanto, vamos à plenitude dos tempos. Ora, na Pax Romana, os romanos eles endossaram a questão das estradas, a estrutura. Eles aumentaram a quilometragem de estradas e essas estradas estavam sempre ligando cidades a cidades, mas principalmente ligando todas essas nações, essas cidades conquistadas a Roma. Com isso, tínhamos um transporte melhor, facilidade de transporte. Os romanos também estabeleceram segurança. As estradas possuíam segurança, ou seja, o exército romano, ele policiava as estradas, como também o mar, para combater a pirataria. Ou seja, isso estabelecia um clima de segurança para o cidadão. Também a comunicação, a língua, o grego falado em toda parte. E isso foi muito bom para o evangelho, porque o Senhor Jesus ele veio exatamente nessa plenitude dos tempos, ou seja, os tempos estavam favoráveis ao quê? A divulgar uma mensagem. Não é a boa nova, não é o evangelho, ela não precisa ser disseminada, ela precisa de estradas para os mensageiros irem? Sim. Ela precisa de segurança para os mensageiros irem? Sim. Ela precisa de uma língua para que possa ser falado, a língua muito importante, onde manda-se alguém de uma cultura para outra cultura e ele vai falar o grego lá e a mensagem vai ser entregue. Então, a plenitude dos tempos envolve a Pax Romana, na comunicação, na estrutura e na segurança. Isso é muito importante, são questões trabalhadas pelos teólogos, tá, ok? Então, meus irmãos, compreendendo isso, bacana, a plenitude dos tempos. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. E aqui o comentarista coloca Apocalipse 1:8. Porque o Senhor Jesus, já no seu estado de glorificação, quando ele se apresenta a João na ilha de Patmos, quando João tem a visão, o Senhor Jesus ele se apresenta, eu sou o Alfa e o Ômega. Ele está dizendo, olha, de tudo que vocês conhecem, eu sou o início. E de tudo também que vocês conhecem, eu sou o fim. De toda essa questão física, humana, eu sou o início, eu sou o fim. E para que serve um alfabeto? O alfabeto não serve para nós escrevermos textos, palavras, desenvolvermos. O Senhor Jesus ele está falando assim, olha, eu escrevo a sua história. Eu sou o início.
Eu sou o fim da história. Eu que determino tudo. Eu escrevo nova história. Dentro dessa perspectiva humana, terrena, eu sou o Deus da história. Eu escrevo. Eu vou escrever uma palavra, eu vou escrever uma frase, eu vou escrever um texto inteiro sobre a sua vida. Eu vou te dar as melhores coisas que você pode imaginar ou não pode imaginar, porque eu vou além, tenho algo maravilhoso para você, não só nessa vida, mas na eternidade. Então, o Alfa e o Ômega. Amém, meus irmãos? A eternidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. O tópico 1.2 diz o seguinte: o termo expressa sua origem. Ora, se existe algo que foi atacado ao longo da história, foi a questão da divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Concílio de Nicéia, em 325, ele foi reunido exatamente porque houve um ataque à questão da divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre a sua dupla natureza. Surgiu um presbítero em Alexandria chamado Ário, e Ário, ele dizia que o Senhor Jesus, ele era apenas uma criação, ele não tinha uma natureza divina, ele era uma criação apenas de Deus, ele era um filho de Deus, ele era apenas uma criação de forma genérica. E Atanásio combateu, que era um outro presbítero, combateu Ário, e houve um grande embate, até mesmo ao ponto de se convocar um concílio para que fosse reafirmado a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu pensei, meus irmãos, um pedacinho do credo de Nicéia. O credo niceno diz o seguinte: cremos em um só Senhor Jesus Cristo, o unigênito, Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. E qual é a substância do Pai? Divina. Significa que esse Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele não foi criado, mas ele foi gerado, ou seja, ele possui a essência divina. Ele é a própria essência, ele é divino, ok? Ele é divino. Isso coloca um ponto final em qualquer ideia. Os testemunhos de Jeová, eles utilizam a mesma ideia de Ário, sabe? Dizer que Jesus é apenas um homem especial, ok? Só que não. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não foi criado, ele não é uma criação. Ele foi gerado por Deus, ou seja, ele é divino. Ele distingue de qualquer outra questão que possa existir. Ele é gerado. E aí o Salmo 2, verso 7 diz o seguinte: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho e hoje te gerei. Gerou. Ou seja, não é criado. Então, cremos que o Senhor Jesus foi gerado e não criado. Cremos que ele tem a natureza divina. E isso é muito gratificante para nós. Seguindo adiante, o tópico 1.2 diz o seguinte: o termo expressa sua origem. A iniciativa é do Eterno, ou seja, o próprio Deus envia esse filho para que ele tenha algum propósito. E qual é o propósito? O propósito é revelar-se à humanidade. Deus se revelando à humanidade. De que forma o nosso Deus se revela à humanidade? Mediante a revelação especial. A Revista dos Adultos está trabalhando sobre os atributos de Deus. E nós trabalhamos a questão da revelação geral,
que é quando Deus se apresenta mediante a criação. Nós vemos o mundo criado, nós vemos o homem criado, nós vemos as coisas funcionando, Deus se apresentando na revelação geral. Deus se apresenta na criação. Porém, o nosso Deus se apresenta agora na revelação especial. Mediante quem? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a revelação especial. E aí tem o objetivo. Qual é o objetivo dessa revelação especial do Filho de Deus ter vindo? Resgatar a humanidade da condição de pecado, ou seja, o homem que estava destituído, separado de Deus devido ao pecado, esse homem agora, ele pode ter novamente comunhão com Deus mediante o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tópico 2 diz o seguinte: a profundidade dos discursos em João. João, ele enfatiza o tempo todo a divindade de Cristo. E essa expressão revela a peça acusadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Os escribas e fariseus utilizaram dessa expressão, o Filho de Deus, para acusar o nosso Senhor e condená-lo à morte. Então, o Filho de Deus é a peça acusatória, a qual o Sinédrio utilizou. Olha, é blasfêmia, escândalo, um homem não pode dizer que é filho de Deus. Então, a peça acusatória, Filho de Deus. A expressão Filho de Deus é o que eles acusaram do que ele é. Entende? Por aí você já vê o quanto o julgamento foi injusto. Acusando o nosso Senhor do que ele é, Filho de Deus. Amém? Vamos adiante. O tópico 2.1 diz o seguinte: o uso da expressão eu sou. Aqui é muito importante nós pararmos para pensar um pouquinho. O Senhor Jesus, ele afirmava isso constantemente. Eu sou. Essa expressão eu sou, ela vai muito de acordo com aquele encontro a qual Moisés teve lá na sarça ardente. Quando Moisés pergunta, logo depois que o Senhor dá a missão para ele, ele pergunta, mas qual o nome desse Deus? Como que eu vou dizer ao povo de Israel quem é esse Deus? Qual o nome desse Deus? E aí o nosso Deus fala, olha, diga a eles que eu sou. Mas lá no original, o que está descrito realmente é: eu serei o que serei. Moisés, diga a eles, eu serei o que serei. Nas nossas Bíblias, nas traduções ocidentais, foi traduzido dessa forma: eu sou o que sou. Mas no original, eu serei o que serei. Mas vale as duas expressões, tá? Eu sou significa que o Senhor, ele coloca sob uma perspectiva de futuro. Ele coloca sob uma perspectiva de eu vou sustentar. Eu serei aquilo que você precisar. Eu serei o seu auxílio. Se você tiver fome, eu serei o pão da vida. Se você estiver em trevas, eu serei a luz do mundo. Olha, da forma que você se encontrar, eu serei a solução para o seu problema. Eu serei a solução para o seu futuro. Então, o Senhor, ele se coloca numa posição de sustentar, aquele que sustenta, aquele que mantém, aquele que é a provisão. Então, devemos entender dessa forma: eu sou, eu serei o que serei. O que você precisar, eu serei para você. É isso que o Senhor Jesus, ele queria dizer quando ele se expressava e se expressa na palavra de Deus para nós, os homens. A nossa esperança é: eu serei o que serei, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seguindo adiante, nós vamos para o tópico 2.2.
Jesus se declara igual a Deus. Olha, o escândalo para os judeus. Alguém que se declara Deus. Mas é a verdade. Vamos lá para a palavra. Mateus 16, o Senhor Jesus ele pergunta aos seus discípulos, olha, quem diz? O que eles dizem que eu sou? Aí uns dizem, que tu é Elias, que tu é um profeta, que tu é algo que veio do passado para cá. Mas o Senhor Jesus ele fala o seguinte, olha, e tu, o que dizes? Aí Pedro diz o seguinte, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor Jesus fala assim, bem-aventurado és tu, feliz é tu, Pedro, porque não foi a tua capacidade intelectual que te trouxe a esse resultado, mas foi revelado pelo meu Pai. Ele está dizendo assim, olha, a capacidade que tu tem é porque foi dada pelo meu Pai. É o meu Pai que testifica de mim. Aí João 5,32 diz assim, há um outro que testifica de mim. E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. E qual é esse testemunho? Lá no batismo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando João Batista vai batizá-lo, aí olha só, Mateus 3,17. Eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. O meu filho, eu tenho prazer. Esse testemunho é dado pelo próprio Deus. Por isso que o Senhor Jesus se declara ser igual a Deus, porque Ele é Deus. Quem vê a mim, vê ao Pai. Ele é divino também, dupla natureza, homem, mas também Deus, divino. Isso é gratificante para nós. O tópico 3, que tem por título Milagres ratificam a natureza de Jesus, é muito importante porque esses milagres, eles apenas validam que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é o Messias, Ele é o ungido, Ele é o Filho de Deus. E o significado da palavra ratificar é o seguinte, validação de ato, declaração, promessa, situação, ou seja, confirmar. Os milagres apenas confirmavam a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele também se apresentava de forma diferente, não como os escribas se apresentavam. Ele ensinava a todos. O Senhor Jesus, ele sentava com os mais humildes. O Senhor Jesus, ele não era, sabe, aquele intelectual cheio de pompa. Não, ele sentava com os humildes e ensinava aos humildes, às multidões. Enquanto os escribas e fariseus estavam restritos ao templo, lá eles se colocavam como autoridade, lá eles tinham sua liturgia, lá eles tinham os seus cumprimentos, lá eles tinham a distância do povo, lá eles se colocavam como superiores, suas roupas colocavam eles como superior aos demais. Mas o Senhor Jesus vem diferente. O Senhor Jesus ele vem com uma mensagem para todos, senta com todos, ensina grandes e pequenos. Ele também apresenta um discurso diferente, não apenas por uma leitura, não apenas por orações em voz alta, mas ele ensina verdadeiramente, ele ensina, ele discorre sobre um assunto, ele responde perguntas, ou seja, ele é diferente. E aí Mateus 7, 28, 29 diz o seguinte, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. É diferente, porque ele tinha o Espírito Santo. Ele se apresentava cheio do poder de Deus. Um homem, a carne, cheia do poder de Deus, porque é divino. Amém, meus irmãos? Seguindo adiante, o tópico 3.1 diz o seguinte, o primeiro milagre. O primeiro milagre, o Senhor Jesus transforma água em vinho em um casamento em Betânia. Olha só, o que aconteceu? Mudança, transformação. Como que nós podemos compreender a água? A água ela é insípida,
A água ela é incolor e a água ela é inodora, ok? Então ela não tem sabor, ela não tem cor e ela não tem cheiro. Mas todo aquele que encontra com Cristo tem sua vida transformada. Mateus 5, 13, 14, o Senhor Jesus ele fala, vós sois o sal da terra, ou seja, a partir de agora vocês têm sabor nessa terra. Agora vocês que vão salgar esse povo, vão dar sabor, vocês que vão dar um sentido para essas pessoas. Ou seja, o discípulo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passa por uma transformação, ele passa agora a ter sabor. Vocês agora serão visíveis, vocês poderão ser vistos. E aí Lucas 24, 48 coloca assim, vós serão as minhas testemunhas, vocês serão vistos pelos outros. E aí ele coloca assim, ó, vocês terão cheiro. O cheiro de quê? De Cristo. Lá em 2 Coríntios 2,15, o apóstolo Paulo fala, vós tem o cheiro de Cristo. Vós tem que ter o cheiro de Cristo. Portanto, aquela pessoa insignificante por causa do pecado, aquela pessoa marginalizada, jogada, agora quando ela tem um encontro com o Senhor Jesus, o Senhor muda o seu estado, ele passa a ter sabor, ele passa a ser visto e ele passa a ter o cheiro de Cristo. Isso é motivo de alegria, o nosso Deus fazendo milagres, milagres ontem, hoje e continuará fazendo enquanto estivermos nessa terra. Lucas 4,18 diz o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. O Senhor Jesus ele cita aqui o Isaías 61, quando ele entra no templo e o auxiliar dá o livro do profeta Isaías e ele abre e lê isso. E quando ele termina de ler, hoje se cumpriu esta palavra. Hoje vocês viram, eu estou aqui para fazer tudo isso, ok? Então, isso é maravilhoso, meus irmãos. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. O tópico 3.2 diz o seguinte, a cura de um cego de nascença. O Senhor Jesus, ele quebra o conformismo farisaico. Ou seja, havia em Israel a ideia de que se alguém estava sofrendo, se alguém estava doente, é porque pecou. E o Senhor já havia falado isso mediante o profeta Ezequiel, no capítulo 18, ele já tinha falado, olha, nunca mais se ouvirá esse provérbio no meio de vocês. Não há maldição hereditária. O Senhor Jesus, ele se coloca e fala assim, ó, os discípulos falam assim, mestre, quem foi que pecou, ele ou seus pais? Nem ele, nem seus pais, mas para que se manifestasse o poder de Deus. Ou seja, não há maldição hereditária. O nosso Senhor Jesus Cristo levou sobre ele toda a maldição, toda a enfermidade. Ele levou sobre si. Isaías 53, ele levou sobre si. Então, não há maldição hereditária. Nós vemos hoje em dia quebra de maldição hereditária. Quem se encontrou verdadeiramente com Cristo, ele não tem maldição, ele não carrega maldição. Ela foi quebrada na cruz do Calvário. O Senhor levou sobre ele. Então não há campanha de maldição hereditária. Não há. O que acontece, meus irmãos, é se o filho andar nos mesmos caminhos de pecado dos pais, esse filho continuará em estado de maldição. Mas se o filho se encontrou com Cristo, foi transformado, toda maldição é quebrada. Não há mais nenhum tipo de poder sobre ele do pecado. Por quê? Porque agora ele passa a viver em novidade de vida, em santidade. Então as velhas práticas dos seus pais não vão ser mais praticadas. Consequentemente, os malefícios, os sofrimentos não estarão sobre aquele que encontrou com Cristo. E aí, meus irmãos, olha só, Ezequiel 18, verso 1 e 4. O Senhor diz o seguinte, esta palavra do Senhor veio a mim.
que é que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais este provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. O Senhor está dizendo, olha, agora você tem uma responsabilidade. Quando você conheceu esse evangelho, agora você tem responsabilidade. Você tem direitos, mas tem responsabilidade. Agora você tem a minha proteção. Agora você está sobre a minha tutela. Está debaixo, coberto pelo meu sangue. Porém, quem pecar sofrerá as consequências. Ou seja, a nossa proteção está em se abrigar em Cristo. Se abrigue em Cristo. Fique debaixo do sangue. Fique debaixo da palavra. E o pecado não nos alcançará e não nos levará para a cova. E não nos levará para a morte eterna. É isso que o Senhor está dizendo. Não se ouvirá mais este provérbio no nosso meio. Porque aquele que teve um encontro com Cristo teve a maldição quebrada. Porque Cristo traz nova vida. Cristo gera nova vida em nós, mediante a sua palavra. Cabe a nós absorvermos essa palavra. Que Deus abençoe nossas aulas. Que amanhã o Espírito Santo use sua mente, tome sua boca. Que você seja uma tocha diante da sua classe. E que nós possamos estar cada dia mais fundamentados, crendo na dupla natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. O Jesus Cristo que veio em carne e ele veio para desfazer as obras do diabo. E ele é Deus, o Filho de Deus, gerado, não criado. Alegrai-vos, porque nós temos o nosso Deus maravilhoso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nosso irmão mais velho, como aquele que está conosco, aquele que vai nos proporcionar um dia morar com o Eterno por toda a eternidade. Se inscreva no canal, deixe seu like se isso foi útil a você e compartilhe também nos seus grupos de professores. Deus abençoe, meus irmãos. Fica na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.